Preparamos um sumário para que possamos orientá-los acerca da dinâmica da nossa aula. Separamos a aula em duas partes. A primeira será teórica e irá abranger os seguintes conteúdos: introdução, separação anatômica das 4 câmaras cardíacas, esqueleto fibroso do coração, válvulas cardíacas, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, complexo estimulante do coração e finalizaremos com um resumo teórico em 3D. A segunda parte da aula será prática e teremos a seguinte ordem: macetes para identificação das câmaras cardíacas, separação anatômica das 4 câmaras cardíacas, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículos direito e esquerdo e finalizaremos com as válvulas arteriais. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre a morfologia interna do coração. Nós temos aqui, em realidade virtual, um coração muito legal, muito fofo. Agora, você conhece o seu coração por dentro? É exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos ver quais as estruturas anatômicas com suas respectivas funções nós temos em cada uma das 4 câmaras cardíacas, ou seja, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui um esquema que mostra as estruturas anatômicas que se encontram dentro de cada uma das 4 câmaras cardíacas. Então, a gente sabe que o coração ele apresenta 4 câmaras cardíacas. 2 átrios superiormente e 2 ventrículos inferiormente. Antes de nós começarmos a ver o nome dessas estruturas anatômicas dentro de cada uma das câmaras, o que a gente precisa ver aqui? Se vocês observarem, eu fiz que um lado do coração está em azul, o outro lado do coração está em vermelho. Por quê? Porque o lado direito do coração, ele é desoxigenado. O sangue que se encontra tanto no átrio direito quanto no ventrículo direito está desoxigenado. Já no lado esquerdo do coração é um sangue oxigenado, porque ele já sofreu a hematose lá nos pulmões. Então, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo tem sangue oxigenado. Essa é a primeira informação. E o coração, além disso, ele tem três camadas de músculos: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, que é um dos constituintes do pericárdio, né? A lâmina visceral do pericárdio seroso. Enfim, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Para o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, né? Miocárdio. Observem aqui, vamos pegar os ventrículos como referência. O ventrículo direito, ele tem um miocárdio mais delgado do que o ventrículo esquerdo. Está muito mais vermelho aqui, tem muito mais tinta vermelha do que azul. Por quê? O ventrículo direito ele trabalha menos, ele manda sangue próximo, ele manda sangue para os pulmões, que é um local próximo. Já o ventrículo esquerdo ele tem que trabalhar mais, ele tem que ter uma força de ejeção maior, porque manda sangue para todo o corpo, lá para o hálux, lá para o primeiro dedo do pé. Então, por isso que está mais espesso aqui, porque o miocárdio do ventrículo esquerdo ele é cerca de 2 a 3 vezes maior do que o miocárdio do ventrículo direito. Isto posto, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos separar as 4 câmaras cardíacas. Não são 2 átrios e 2 ventrículos? Muito bem, existem estruturas anatômicas que separam essas 4 câmaras cardíacas. Então vamos lá. Entre o átrio direito e o átrio esquerdo, nós temos uma estrutura anatômica chamada de septo interatrial, entre os átrios, septo interatrial. Então, o septo interatrial é a estrutura anatômica que separa o átrio direito do átrio esquerdo, ok? E ele é constituído por miocárdio dos 2 átrios.
Separando ventrículo direito de ventrículo esquerdo, nós também temos um septo muito maior, que é o septo interventricular. O que esse septo interventricular faz? Separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Agora, se vocês observarem esse septo interventricular, ele é dividido em duas partes. A parte muscular do septo interventricular, que é inferior, e a parte que em verdinho aqui, ó, parte membranácea do septo interventricular. Então, o septo interventricular, ele é dividido em duas partes, parte muscular, que é inferior, e a parte membranácea, que é a superior. Essa parte membranácea, pode ver que ela está pintada em verde, ela é uma cor diferente. Por que está pintada em verde aqui? Porque ela faz parte do esqueleto fibroso do coração. Um complexo conjunto de colágeno que tem funções importantíssimas aí dentro desse coração. Então, a parte membranácea do septo interventricular faz parte do esqueleto fibroso do coração. Tudo que tiver em verde aqui faz parte do esqueleto fibroso do coração, ok? Então, dividimos o lado direito do lado esquerdo. Falta a gente dividir átrio de ventrículo, átrio de ventrículo. Qual estrutura anatômica separa o átrio direito do ventrículo direito? Nós temos o septo atrioventricular direito. Septo atrioventricular direito. Só que nesse septo atrioventricular direito, septo atrioventricular direito, existe um ósteo, um orifício, chamado de ósteo atrioventricular direito. Só que esse ósteo atrioventricular direito, ele é preenchido pela válvula tricúspide, ou também conhecida como válvula atrioventricular direita. Válvula tricúspide, 3 cúspides, 3 válvulas. Válvula é o conjunto de válvulas. Válvula é o conjunto de cúspides. Cúspides e válvulas são sinônimos. Então, são 3 válvulas, assim subdivididas. Válvula septal, válvula anterior e válvula, ou cúspide, né? Posterior. Só que se vocês observarem aqui, essa válvula atrioventricular direita, que envolve o ósteo atrioventricular direito, ela está envolvida pela essa estrutura em verde. Essa estrutura em verde faz parte do esqueleto fibroso do coração. Essa válvula atrioventricular direita, ela é envolvida, ela é fixada pelo anel atrioventricular direito, que faz parte do esqueleto fibroso do coração. Então, ela tem o anel atrioventricular direito. Além disso, esse esqueleto fibroso do coração, ele serve de ponto de fixação para essa válvula atrioventricular direito aqui, ó, no miocárdio. Essa estrutura em azul corresponde ao miocárdio. Então, a válvula, o septo atrioventricular direito é a estrutura anatômica que separa o átrio direito do ventrículo esquerdo. Da mesma forma, separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, nós temos o septo atrioventricular esquerdo. Só que nesse septo atrioventricular esquerdo, nós também temos um ósteo, chamado de ósteo atrioventricular esquerdo. Só que esse ósteo atrioventricular esquerdo, ele é preenchido também por uma válvula, chamada de válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou válvula mitral. Por que bicúspide? Porque diferentemente da tricúspide, que eram 3 válvulas, 3 cúspides, a bicúspide vão ser 2 válvulas, 2 cúspides. Uma cúspide ou válvula anterior e uma cúspide ou válvula posterior.
Da mesma forma que ocorre no lado direito, essa válvula atrioventricular esquerda, ela é envolvida por um anel fibroso, um anel chamado de anel atrioventricular esquerdo, que faz parte do esqueleto fibroso do coração. Esse anel atrioventricular esquerdo envolve essa válvula e dá uma projeção para fixar essa válvula atrioventricular esquerda no miocárdio, ok? Eu vou tentar dar uma luz para vocês acerca do esqueleto fibroso do coração. Mas o que é esse esqueleto fibroso? É um complexo arcabouço de colágeno denso com extensões membranáceas, tendíneas e fibroareolares. Em outras palavras, é uma formação de colágeno com alguns constituintes que vão desempenhar papel importantíssimo para o bom funcionamento do coração. Agora, quais são esses constituintes do esqueleto fibroso do coração? O primeiro são os anéis fibrosos, que são em número de 4. O anel fibroso direito, o anel fibroso esquerdo, o anel da válvula aórtica e o anel da válvula do tronco pulmonar. Os trígonos fibrosos também fazem parte do esqueleto fibroso do coração, e eles são subdivididos em 2, o trígono fibroso direito e o trígono fibroso esquerdo. O terceiro constituinte é a parte membranácea do septo interventricular. Eu coloquei esse asterisco porque alguns autores consideram, sendo parte do esqueleto fibroso do coração, a parte membranácea do septo interatrial e a parte membranácea do septo atrioventricular. Farei uso daquele esqueminha que eu desenhei no quadro para vocês, e essas duas setinhas estão apontando para esse septo, para a parte membranácea do septo atrioventricular. Vou aproveitar essa imagem para mostrar essa parte membranácea que eu citei aqui do septo interventricular, que é essa daqui, ó, a parte mais superior do septo interventricular, que é dividida em 2, né? Parte muscular e a parte membranácea. Por último, o tendão do infundíbulo, que é uma pequena fita tendínea. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nesses constituintes? Nós temos aqui uma vista superior de uma figura do coração, região do tronco pulmonar, da aorta, da válvula atrioventricular esquerda e da válvula atrioventricular direita. O anel fibroso direito, ele circunda o ósteo atrioventricular direito. O anel fibroso esquerdo circunda o ósteo atrioventricular esquerdo. O anel da válvula aórtica circunda o ósteo da aorta. E o anel da válvula do tronco pulmonar circunda o ósteo do tronco pulmonar. Os trígonos fibrosos são um pouquinho mais difíceis, a visualização deles é um pouco mais difícil. O trígono fibroso direito, ele situa-se entre o ósteo aórtico e os ósteos atrioventriculares, direito e esquerdo. Então é como se nós passássemos um triângulo aqui, ó, entre o ósteo aórtico, ósteo atrioventricular direito e ósteo atrioventricular esquerdo. Então esse aqui é o trígono fibroso direito. O trígono fibroso esquerdo, ele situa-se entre o ósteo aórtico e o ósteo atrioventricular esquerdo. Fica nessa região aqui. Por fim, o tendão do infundíbulo, que é uma pequena fita tendínea que estende-se da aorta, do ósteo da aorta, até o ósteo do tronco pulmonar. Então, ele fica entre o ósteo da aorta e o ósteo do tronco pulmonar. Agora, quais são as funções desse esqueleto fibroso do coração? A primeira função atribuída ao esqueleto é de manter os ósteos das válvulas permeáveis, tanto das válvulas atrioventriculares direita e esquerda, quanto das válvulas arteriais, ou seja,
da aorta e do tronco pulmonar. Eu coloquei um asterisco aqui porque, além disso, ele impede que estes ósteos sejam excessivamente distendidos quando há um aumento, né, do volume de sangue bombeado através deles. Uma outra função é servir de inserção para as válvulas das válvulas. Outra função, servir de inserção para o miocárdio. E a última função atribuída ao esqueleto fibroso do coração é de isolante elétrico. Ele forma um isolante elétrico separando os impulsos conduzidos dos átrios e ventrículos de forma que a contração dessas câmaras seja independente. Vamos ver mais algumas características das válvulas atrioventriculares direita e esquerda e arteriais, ou seja, do tronco pulmonar e da aorta. Nós vimos que a válvula atrioventricular esquerda é formada por duas cúspides, ou duas válvulas, anterior e posterior. Já a direita, por três cúspides, anterior, posterior e septal, que é a mais medial. Em vídeo, vou mostrar um vídeo para vocês de um coração real, essas três cúspides, essas três válvulas no caso da atrioventricular direita. Essa daqui é a cúspide septal, essa é a cúspide anterior, que é a maior de todas, e aqui a cúspide posterior. E uma característica das válvulas atrioventriculares é estarem fixadas aos músculos papilares por cordas tendíneas. Então aqui a gente tem as cordas tendíneas e os músculos papilares, que a gente vai ver mais para frente quando estudarmos os ventrículos. Olha que legal a abertura e o fechamento dessa válvula tricúspide, ó. Que massa! Cúspide septal, anterior e posterior. Muito legal isso aqui. Como fecha, como veda bem, né? E aqui a válvula atrioventricular esquerda, ou mitral, ou bicúspide. Por quê? Porque ela tem duas cúspides, a anterior e a cúspide posterior. E elas também estão fixadas em músculos papilares pelas cordas tendíneas. Já as válvulas aórtica e do tronco pulmonar, ambas têm três cúspides semilunares ou três válvulas semilunares. A do tronco pulmonar, que é essa daqui, tem a cúspide semilunar anterior, direita e esquerda. A da aorta tem as cúspides semilunares posterior, direita e esquerda. Essas válvulas arteriais, ou seja, a aórtica e do tronco pulmonar, elas são mais simples do que as atrioventriculares, porque elas não têm músculos papilares e não têm cordas tendíneas. Uma característica é que quando nós olhamos essas válvulas semilunares de cima, elas são côncavas, né? E uma outra característica que a gente consegue observar tanto no tronco pulmonar quanto na aorta são essas bolsinhas aqui, são essas dilatações na raiz do vaso, que nós chamamos de seios do tronco pulmonar e seios da aorta. Isso é importante. Vamos para essa outra figura aqui. Essa é uma válvula aórtica. Como que eu sei que é uma válvula aórtica? Porque tem os dois ósteos das artérias coronárias, onde as artérias coronárias se originam. Olha que interessante, na raiz dessa aorta existe uma dilatação. Então, esses aqui são seios, no caso, da aorta. E quando o sangue passa do ventrículo para a aorta, isso acontece também no tronco pulmonar. Essa cúspide, qualquer uma das três cúspides, elas são empurradas em direção à parede do vaso e não contra a parede do vaso. Só que elas não se colabam na parede do vaso, elas não se fixam na parede do vaso. Por quê? Porque existe esse seio aqui. E nesse seio sempre vai ter um residual de sangue. E esse sangue residual vai impedir com que essas cúspides, com que essas válvulas semilunares se colabem à parede do vaso. Isso é muito legal. Olha esse vídeo aqui desse coração real. Então aqui nós temos o tronco pulmonar e aqui a aorta, né? A válvula aórtica e ali a válvula
do tronco pulmonar, com suas cúspides, né, com suas válvulas. Olha essa aorta, como ela tem essas dilatações aqui, ó. Tronco pulmonar, a mesma coisa. O que são essas dilatações? Os seios da aorta e os seios do tronco pulmonar. Olha aqui os seios do tronco pulmonar. O que será feito agora? Vai retirar a parede do vaso. E olha que legal isso aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui que é muito massa. Aqui eu tenho a parede do vaso, aqui eu tenho a cúspide. E aqui nós temos o seio. Olha a distância que existe entre a cúspide e a parede do vaso. Então, quando o sangue passa por aqui, ele vai empurrar essa cúspide em direção à parede do vaso, só que ela não vai se colar na parede do vaso. Por quê? Porque tem esse espaço, tem o seio aí, e esse espaço é preenchido por sangue, pessoal. Olha que legal uma válvula do tronco pulmonar funcionando, ó, abrindo e fechando. Estão vendo que, olha como ela fecha perfeito? E estão vendo que essas cúspides não se aderem à parede do vaso? Por quê? Porque tem o espaço, tem o seio. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Essa aqui já é uma válvula da aorta. Como é que eu sei que é uma válvula da aorta? Porque tem os ósteos das artérias coronárias. Então o sangue passa e ela não colaba, essa cúspide não colaba na parede do vaso porque tem o seio que impede aí, e existe um líquido, um sangue residual. Aí. Essa imagem é interessante porque ela mostra o seguinte: o sangue passando do átrio para o ventrículo, no caso esquerdo, ok? No ventrículo esquerdo, vamos para essa imagem aqui. No ventrículo esquerdo, a válvula atrioventricular e a válvula aórtica estão lado a lado. E, assim, a cúspide anterior da válvula atrioventricular esquerda é a única estrutura que separa o fluxo que entra no ventrículo e que dele sai. O que é isso? O sangue que sai, que está no átrio e vai para o ventrículo, e depois do ventrículo para a aorta. A única estrutura que separa, né, esse fluxo de sangue é a cúspide anterior da válvula mitral. Então o sangue passa do átrio para o ventrículo e ele só é separado por essa cúspide anterior, por essa relação muito próxima da válvula atrioventricular esquerda com a válvula aórtica. Muito massa isso aqui. Então dividimos agora o coração em 4 câmaras cardíacas, separamos o coração em 4 câmaras cardíacas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver quais estruturas anatômicas tem em cada uma das câmaras. Vamos começar pelo átrio direito, ok? No átrio direito, nós temos, chegando ao átrio direito, 2 veias. As veias cavas superior e veia cava inferior, trazendo o sangue desoxigenado de todo o corpo. Então, as veias cavas, elas chegam no átrio direito. Já queria, de antemão, falar para vocês o seguinte: isso aqui é um esquema, tá? O tronco pulmonar não sai daqui, a aorta não está saindo daqui, as veias pulmonares é apenas um esquema. O que eu quero que vocês entendam, que a gente está falando de átrio direito, é que as veias cavas superior e inferior chegam ao átrio direito. Chegam. Aí é a definição de veia. O que são veias? São todos os vasos que chegam ao coração. O que são artérias? São todos os vasos que saem do coração. Então, chegando ao coração aqui, ao átrio direito do coração, nós temos 2 veias cavas, superior e inferior. Ok? Além disso, no átrio direito, desembocando no átrio direito, nós temos o seio coronário. O que é o seio coronário? É o vaso sanguíneo que drena o coração. É o principal vaso sanguíneo responsável pela drenagem venosa do coração. Okay? Então, esses 3 vasos, eles estão chegando, desembocando no átrio direito. Se a gente pegar um coração na prática fechadinho, a gente consegue ver as veias cavas superior e inferior. Agora, se eu fizer um corte dentro do átrio direito, o que eu vou ver dentro do átrio direito? Eu vou ver a veia cava superior e inferior? Não, eu vou ver só o ósteo delas. Então, essa passagem aqui, ó, significa... O que é essa passagem aqui? É o ósteo da veia cava superior. O que é essa passagem aqui? É o ósteo
da veia cava inferior. Ósteo em anatomia, abertura. E o que é essa passagem pequena aqui? É o ósteo do seio coronário. Para que nós possamos ver o vaso sanguíneo, tem que ter o coração fechadinho, bonitinho. Ok? Muito bem. Se vocês observarem aqui, ó, entramos dentro do átrio direito agora. Tem uma região que é lisa, que não tem nada, e tem uma região rugosa. E tem uma estrutura anatômica que separa essa região lisa da região rugosa. Essa região lisa do átrio direito é o seio das veias cavas. Essa região é o local de desemboque, de desembocadura das veias cavas e também do seio coronário. Okay? Essa região é chamada de seio das veias cavas. E essa região rugosa é onde nós temos os chamados músculos pectíneos. Músculos pectíneos, pecten, em forma de pente, né? Músculos pectíneos. Separando o seio das veias cavas e os músculos pectíneos, nós temos essa outra estrutura anatômica que é chamada de crista terminal. A crista terminal é a estrutura anatômica que separa a parte rugosa, ou seja, músculos pectíneos, da parte lisa, os seios das veias cavas. Externamente, essa crista terminal, ela dá um sulco na morfologia externa do coração, chamado de sulco terminal. Muito bem. Outra estrutura anatômica do átrio direito é a chamada aurícula direita, pequena orelha. Essa aurícula direita, ela é uma projeção cônica muscular que aumenta a cavidade, o espaço do átrio direito. Ela é um reservatório extra aí de recepção de sangue. Então ela aumenta o volume que o átrio direito pode ter. Tá? E uma curiosidade que dentro da aurícula direita, nós também temos músculos pectíneos. É uma outra dica aí. Vamos agora para o septo interatrial. Dentro do átrio direito, eu consigo colocar o dedo, e a gente vai ver isso na prática, a gente consegue observar no septo interatrial a fossa oval, que é um remanescente do forame oval, né? Que faz parte da circulação fetal. Então a fossa oval, ela é visível e a gente consegue sentir tanto a fossa quanto o limbo, que é o contorninho, o limbo da fossa oval, a gente consegue observar pelo septo interventricular. Do átrio direito, acabou. São essas as estruturas anatômicas que a gente vai ver no átrio direito. Agora a gente vai para o ventrículo direito. Então esse sangue desoxigenado que estava no átrio direito passou para o ventrículo direito. Okay? Para ele passar do átrio direito para o ventrículo direito, ele tem que atravessar a válvula atrioventricular direita, ou tricúspide, que a gente viu que é formada por 3 cúspides, 3 válvulas, septal, anterior e posterior. Bom, aqui no ventrículo direito agora é um pouquinho mais complicado porque tem mais estruturas anatômicas, como vocês podem ver. Vamos primeiro ver o vaso sanguíneo que a gente tem, no caso, saindo do ventrículo direito. Saindo do ventrículo direito e mandando o sangue desoxigenado para os pulmões, nós temos o tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar é subdividido em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Tá? Então, saindo do ventrículo direito, o vaso sanguíneo que nós temos é o tronco pulmonar, que é uma artéria, né? Uma artéria. Vamos lá. Então, aqui dentro do ventrículo direito, nós temos na parede do ventrículo direito essas, entre aspas, né, hashtags aí, essas estruturas que eu desenhei como se fosse hashtag, que são as chamadas trabéculas cárneas. Só que as trabéculas cárneas, elas podem ser de 3 tipos: cristas, pontes e pilares. As cristas são feixes que se projetam da superfície do miocárdio. O que é isso? Eu vou apagar minhas hashtags aqui, depois eu faço ela novamente, para demonstrar para vocês os 3 tipos de trabéculas cárneas que nós temos. Então, o primeiro tipo que eu falei são
são as cristas. O que são cristas? São trabéculas cárneas, ó, são feixes que se elevam, que se sobressaem da parede ventricular. Nós temos o segundo tipo de trabécula cárnea, que são as chamadas pontes. O que são pontes? São feixes arqueados, que deixam uma parte livre, uma parte média livre. Tem uma passagem aqui. Então, cristas e pontes. Ok? Vou apagar isso aqui e vou fazer as hashtags novamente, para manter o mesmo padrão. E vou falar do terceiro tipo de trabéculas cárneas, que são os pilares, que são feixes cônicos e grandes, fixados na parede do ventrículo. Agora, esses pilares são os chamados músculos papilares. Músculos papilares? Sim. Se vocês olharem aqui, ó, existem umas trabéculas cárneas, ó, diferentes. Ó, uma trabécula cárnea diferente, ó, uma trabécula cárnea diferente, uma trabécula cárnea diferente, que são projeções cônicas, né, e grandes, com sua base fixada na parede ventricular, ok? Então, os músculos papilares também são trabéculas cárneas, só que elas são trabéculas cárneas classificadas como pilares. Então, nós temos as cristas, as pontes e os pilares. E os pilares são os mais famosos, né, que são os músculos papilares, são os exemplos de trabéculas cárneas em forma de pilares. Mas olha que interessante, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o músculo papilar anterior. O músculo papilar anterior, fixado a ele, nós temos cordas tendíneas que vão para a válvula ou para a cúspide anterior. Mas também nós temos no músculo papilar anterior cordas tendíneas, ó, que estão indo. Esses pontilhados aqui significa que tá passando por trás, tá? Transparência aqui. Tá indo para a cúspide, para a válvula posterior. Então, o músculo papilar anterior, ele manda a corda tendínea para a cúspide anterior e para a cúspide posterior. O músculo papilar posterior manda corda tendínea para a cúspide posterior e olha aqui, ó, ele manda a corda tendínea lá para a cúspide septal. Já o músculo papilar septal está mandando corda tendínea para onde? Para a cúspide septal e para a cúspide anterior. Meu Deus, professor, mas por que tudo isso? Para que serve esse músculo papilar, essa corda tendínea? Vamos lá. Falei a parte teórica, agora eu vou tentar explicar para juntar as coisas. A gente sabe que durante o ciclo cardíaco você tem a sístole e a diástole, né? Diástole é o relaxamento, sístole a contração. Enquanto os átrios estão em diástole, os ventrículos estarão em sístole. Enquanto os ventrículos estarão em diástole, os átrios estarão em sístole e assim sucessivamente. Pensem comigo aqui. O sangue desoxigenado que está no átrio direito, ele precisa passar para o ventrículo direito. Mas, para ele passar do átrio direito para o ventrículo direito, como é que essas válvulas, ou como é que a válvula atrioventricular tem que estar? Aberta, para o sangue passar, ok? Então aqui, ó, durante o movimento de sístole atrial, o sangue é empurrado para o ventrículo direito. Nesse momento, essa válvula atrioventricular direita se abre e o sangue desce. Agora, olha o que acontece aqui. Quando o ventrículo entra em sístole, e ele vai mandar sangue, no caso direito, para o tronco pulmonar, o que não pode acontecer? Esse sangue não pode voltar para o átrio direito. E aí que vai entrar o papel importante desses músculos papilares, das cordas tendíneas. Essas válvulas, elas têm que estar fechadas para o sangue não ocorrer refluxo desse sangue. Então, olha o que acontece. Durante a sístole ventricular, o átrio vai estar em diástole, certo?
Só que um pouquinho antes de que ocorra a sístole ventricular, esse músculo papilar se contrai. Consequentemente, ele puxa essa corda tendínea. E essa corda tendínea, consequentemente, puxa essas válvulas e estica essas válvulas. Então, você tem o fechamento da posterior, o fechamento da válvula anterior, o fechamento da válvula septal. E por isso que esses músculos papilares, essas cordas tendíneas, se fixam em duas cúspides diferentes, para que esse fechamento seja o mais perfeito possível. Olha que interessante, então o ventrículo entrou em sístole, contraiu o músculo papilar, que por sua vez puxa as cordas tendíneas, que por sua vez esticam as válvulas ou as cúspides. E aí o sangue não ocorre refluxo do ventrículo para o átrio. E aí o sangue é mandado para o tronco pulmonar. Beleza, entrou em sístole, então fechou bonitinho. Agora, e quando aqui entra em diástole? Aqui está fechado, não estava? Isso aqui tem que abrir novamente. Ventrículo relaxou, ventrículo entrou em diástole, consequentemente o átrio em sístole. O que acontece? O músculo papilar relaxa, que por sua vez relaxa a corda tendínea, que por sua vez relaxa a tensão que tinha na válvula atrioventricular direita. O sangue desce. Esse é o funcionamento das cordas tendíneas, dos músculos papilares, com sua fixação nas válvulas atrioventriculares. E é a mesma linha de raciocínio para o ventrículo esquerdo, por isso que lá eu não vou explicar isso. Já está aqui. É assim que funciona, ok? Se vocês observarem, além disso, no ventrículo direito, eu coloquei uma outra estrutura anatômica aqui, ó, saindo da parte mais inferior do septo interventricular, mais precisamente da parte muscular do septo interventricular, e indo para a base do músculo papilar anterior. Essa estrutura anatômica é chamada de trabécula septomarginal. Meu Deus, trabécula septomarginal? Sim, e ela é muito importante, porque dentro dessa trabécula septomarginal se encontra o ramo direito do feixe atrioventricular do complexo estimulante do coração. Bom, existe uma outra estrutura anatômica importante aqui no ventrículo direito, mas eu vou precisar de um outro esqueminha para mostrar essa estrutura, porque tem muita coisa já aqui. Vamos para um outro esqueminha aqui. Ó. Aqui a gente tem o ventrículo direito, ok? A válvula atrioventricular direita, né? Septal anterior e posterior. Saindo do ventrículo direito, o tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda. E aqui, dentro do ventrículo direito, uma região rugosa, que eu coloquei com essas hashtags, né? Que é a região do sangue, quando ele vem do átrio para o ventrículo direito. Essa região rugosa são as trabéculas cárneas e tem uma região lisa aqui, ok? E tem uma estrutura anatômica que separa essa parte rugosa dessa parte lisa. Essa parte rugosa é a região de entrada do sangue. Esse sangue vem do átrio para o ventrículo e depois ele vai para a parte lisa. Essa região lisa é onde nós temos o cone arterial. Então, a região lisa é o cone arterial, a região rugosa são as trabéculas cárneas. Quem que separa as trabéculas cárneas do cone arterial? Esta estrutura anatômica em roxo, que é a crista supraventricular. Então, essa crista supraventricular ela é importante porque ela separa a parte rugosa da parte lisa, ou seja, a trabécula cárnea do cone arterial, e ela meio que direciona o sangue aqui dentro do ventrículo esquerdo, passando da parte rugosa das trabéculas cárneas e indo em direção ao cone arterial para ser mandado pelo tronco pulmonar lá para os pulmões. Legal, né? Vamos voltar aqui então para o átrio esquerdo, que é a nossa próxima câmara cardíaca. Se vocês observarem aqui, o átrio esquerdo é mais tranquilo, né? Vocês estão vendo que está tudo liso aqui? Essa é uma característica do átrio esquerdo.
ele é liso. E na prática, isso é importante. Se você pegar um coração e abrir os dois átrios, como é que você vai saber se é lado direito ou lado esquerdo do coração? Observem os átrios. O átrio direito, ele é rugoso, porque ele tem os músculos pectíneos. O átrio esquerdo, ele é liso, musculatura lisa. O átrio esquerdo também tem a aurícula esquerda, como tinha o direito. Só que a aurícula esquerda, ela é um pouquinho menor que a aurícula direita. Toda a parede do átrio esquerdo é lisa? Não, exceto dentro da aurícula. Aqui dentro é tudo liso. Agora, dentro da aurícula esquerda, nós temos os músculos pectíneos, como nós tínhamos no átrio direito. Então, a gente tem músculo pectíneo no átrio esquerdo? Temos, somente dentro da aurícula esquerda, ok? O miocárdio aqui, ó, do átrio esquerdo, ele é um pouquinho mais espesso, pouca coisa, do que o miocárdio do átrio direito. Além disso, além de ter parede lisa, além de ter aurícula com músculo pectíneo, no átrio direito nós temos chegando as 4 veias pulmonares, 2 à direita, 2 à esquerda, que são os vasos sanguíneos que trazem sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Esse sangue agora que estava no átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, não é? Para ele passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele tem que atravessar quem? A válvula átrio-ventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou válvula mitral. Essa válvula átrio-ventricular direita tem 2 cúspides, a anterior e a posterior. E aí esse sangue veio para o ventrículo esquerdo. E aí segue aquela mesma linha de raciocínio que eu falei para vocês. Músculo papilar, isso aqui é músculo papilar, isso aqui é corda tendínea, tem as mesmas estruturas, tá? Isso aqui é trabéculas cárneas, então no ventrículo esquerdo nós também temos trabéculas cárneas, até mais do que no ventrículo direito, ok? Também temos músculos papilares e também temos cordas tendíneas. Vamos parar aqui nos músculos papilares. Quantos músculos papilares nós temos? 2. Por que 2? Porque nós temos 2 cúspides. Como é que chamam esses músculos papilares? Um é anterior, o outro é posterior. Nós não tínhamos a cúspide anterior e posterior? Notem que é a mesma linha de raciocínio. Aqui nós tínhamos 3 cúspides, septal, anterior e posterior. 3 músculos papilares, septal, anterior e posterior. Aqui nós temos 2 cúspides, anterior e posterior. Aqui nós temos 2 músculos papilares, anterior e posterior. E da mesma forma, esses músculos papilares, tanto o anterior quanto o posterior, eles vão mandar cordas tendíneas para as 2 cúspides. Então, no músculo papilar anterior, nós temos cordas tendíneas indo para a cúspide anterior e para a cúspide posterior. E esse músculo papilar posterior, ele está mandando cordas tendíneas para a cúspide anterior e para a cúspide posterior. Eu trouxe aqui um pedaço de plástico que simula uma cúspide, uma válvula, seja ela qual for dessa daqui. E trouxe esses fiozinhos brancos. Esses fiozinhos correspondem às cordas tendíneas. Por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês que as cordas tendíneas que saíram aqui dos músculos papilares, elas vão se fixar na válvula ou na cúspide, não necessariamente ou não só nas extremidades dessa cúspide, dessa válvula, mas elas se fixam, elas se fixam também na face ventricular da cúspide, da válvula. Então, a gente tem aqui a válvula ou a cúspide e as cordas tendíneas se fixando na extremidade da válvula, mas também na parte da válvula voltada para o ventrículo, na extremidade e no meio. Isso para garantir uma melhor função mesmo da válvula, impedir com que essa válvula volte ou sofra um prolapso em direção ao átrio. É muito massa isso aí, é muito interessante essa disposição. Bom, então a gente viu aqui todas essas estruturas, vimos também que temos as trabéculas cárneas em maior quantidade e o vaso sanguíneo que nós temos aqui saindo
do ventrículo esquerdo é a aorta que está mandando sangue para todo o corpo. Se vocês observarem, tanto na aorta quanto no tronco pulmonar, eu coloquei 3 bolinhas aí, 3 bolhas. Simulando o quê? Simulando as válvulas semilunares, a aórtica e as válvulas semilunares do tronco pulmonar. O conjunto de válvulas aí a gente vai chamar de válvula aórtica e válvula do tronco pulmonar, formada por 3 válvulas, ok? Do tronco pulmonar anterior direito e esquerdo e da aorta posterior direito e esquerdo. Então, pessoal, entendendo todas essas estruturas anatômicas que se encontram em cada uma das câmaras cardíacas e sabendo o nome desses vasos sanguíneos, o que está chegando e o que está saindo, a gente consegue, por tabela, entender também a grande e a pequena circulação, né? O caminho que esse sangue faz aí dentro do sistema circulatório. E para terminar a nossa aula, eu apenas vou citar, porque isso é um contexto mais fisiológico, o complexo estimulante do coração, que gera e transmite os impulsos que produzem as contrações coordenadas do ciclo cardíaco. Então, existem algumas estruturas anatômicas que fazem parte do complexo estimulante do coração. A primeira é o nó sinoatrial, que é conhecido como o marcapasso cardíaco. O nó sinoatrial, ele fica anterolateralmente na junção da veia cava superior com o átrio direito. Então esse é o nó sinoatrial, que gera o impulso e propaga o impulso para o átrio até uma segunda estrutura pertencente ao complexo estimulante do coração, chamada de nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele fica na região mais inferior, posterior inferiormente, no septo interatrial. Desse nó sinoatrial sai uma outra estrutura pertencente ao complexo estimulante do coração, que nós vamos chamar de fascículo atrioventricular, antigamente chamado de feixe de His. Aqui cabe um parênteses, nós não utilizamos mais epônimos em anatomia. O que são epônimos? É dar nome de pessoas a estruturas do corpo humano, isso não existe mais. Não é mais feixe de His, é fascículo atrioventricular. Esse fascículo atrioventricular, aonde que ele se encontra? Ele se encontra exatamente na parte membranácea do septo interventricular. A partir do momento que esse fascículo atrioventricular saiu da parte membranácea do septo interventricular, ele se divide em 2 ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Então aqui a gente tem, vou fazer aqui, o ramo direito, o ramo esquerdo do fascículo atrioventricular, e aqui eu vou fazer o ramo direito do fascículo atrioventricular, que vai para todo o ventrículo. Ok? Só que esse ramo direito do fascículo atrioventricular, lembra que nós tínhamos uma estrutura anatômica importante no ventrículo direito, chamada de trabécula septomarginal, a banda moderadora? O que é isso? Esse ramo direito, ele penetra dentro da trabécula septomarginal, aqui, e vai para a região do músculo papilar anterior. E desses ramos esquerdo e direito, chamados ramos subendocárdicos, antigamente chamados de fibras de Purkinje. Acho que a maioria de vocês conhece como fibras de Purkinje, mas nós não damos mais nomes de pessoas, não utilizamos epônimos mais em anatomia. Então não são mais fibras de Purkinje, são os chamados ramos subendocárdicos, que vai para a musculatura de todo o ventrículo. Então essas são as estruturas que fazem parte do complexo estimulante do coração. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular, ramo esquerdo e ramo direito
sendo que o ramo direito penetra aqui na trabécula septomarginal, e os ramos subendocárdicos, antigamente chamados de fibras de Purkinje. É isso. Antes de nós irmos para a prática, vamos tentar identificar algumas das estruturas que nós acabamos de ver na teoria. Nós temos aqui um coração em realidade virtual, onde a gente pode observar a região da base do coração e a região do ápice do coração. Aqui na base é onde nós temos os vasos da base. Esse aqui é o tronco pulmonar, que irá se dividir em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Lembrando que o tronco pulmonar sai do ventrículo direito. Aqui nós vemos a aorta com suas respectivas partes. A aorta ascendente, o arco da aorta e o início da aorta descendente, né? A aorta descendente ela é dividida em torácica e abdominal. Aqui na aorta ascendente, a gente consegue observar a origem das artérias coronárias, no caso, a artéria coronária direita. Se a gente virar esse coração, olha a artéria coronária esquerda vindo aqui, ó. Aquela ali é a artéria coronária esquerda. Além disso, nós temos na região dos átrios, no caso, no átrio direito, chegando ao átrio direito, as duas veias cavas, veia cava superior e a veia cava inferior. No átrio esquerdo, as 4 veias pulmonares, 2 veias pulmonares à direita e 2 veias pulmonares à esquerda. Aqui no lado direito, a veia pulmonar superior direita e a veia pulmonar inferior direita. No lado esquerdo, a veia pulmonar superior esquerda e a veia pulmonar inferior esquerda. Conseguimos observar também nessa região de transição entre átrio e ventrículo, numa região chamada de sulco coronário, o seio coronário. O que é esse seio coronário? É o vaso sanguíneo principal que drena o coração. Vai desembocar dentro do átrio direito, como nós já vimos na teoria. Além disso, nessa vista externa desse coração, a gente consegue observar as duas aurículas. Ó. A aurícula esquerda e a aurícula direita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse coração, vou duplicar o tamanho dele. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, olha que massa! Sensacional! E o que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar dentro desse coração. Vamos entrar aqui dentro do átrio direito. Lembra que tem as veias cava superior e inferior? Vamos entrar devagarzinho. Ó, 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 ó. Ah, que massa! Olha ali, ó. O que é aquele orifício ali? É o ósteo da veia cava superior. O que é essa bolinha amarela? O nó sinoatrial, um dos constituintes do complexo estimulante do coração. Região do septo interatrial. E olha ali, o ósteo da veia cava inferior. E o que a gente consegue observar aqui? Olha que legal isso aqui. A válvula tricúspide, ou atrioventricular direita, com suas 3 cúspides, né? Septal, anterior e posterior. Ao fundo, lá, ó, na parte mais inferior, onde vocês estão vendo a minha mão, já é o ventrículo direito, com as cordas tendíneas, com as trabéculas cárneas, enfim. Vamos sair do átrio direito. Opa! Show! Vamos entrar agora no átrio esquerdo. Ó. Vamos entrar agora no átrio esquerdo. Quando a gente entra... entramos no átrio esquerdo. Olha que legal. 2 veias pulmonares, uma superior e inferior. Vamos virar a cabeça aqui. Opa! Mais 2 veias pulmonares. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui, ó, é o ósteo das veias pulmonares. Superior e inferior. E aqui embaixo, maravilhosa, né? A válvula atrioventricular esquerda, ou bicúspide, ou mitral. 2 cúspides, 2 válvulas, uma anterior e uma posterior. Legal, né? Vou sair agora desse coração e vou tirar umas camadas para a gente ver a região dos ventrículos. Ó, porque se eu entrar no ventrículo, vou entrar aqui devagar. Ó, ó que legal, ó. Região dos 2 ventrículos, ó, o septo interventricular aqui, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Mas eu vou tirar um pouquinho das camadas para ficar mais fácil essa visualização. Olha que top, que show!
Show de bola! Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, ok? O que nós temos aqui no ventrículo esquerdo? Se vocês observarem, essa irregularidade dentro da parede, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, são as trabéculas cárneas. Olha o músculo papilar ali, que legal, ó. Olha o músculo papilar, a corda tendínea, indo se fixar na cúspide, na válvula da válvula. Aqui não é o lado esquerdo, não é o ventrículo esquerdo, então a gente vai ter só dois músculos papilares, ó. Músculo papilar que está cortadinho aqui. E as cordas tendíneas. No outro lado, no outro ventrículo, olha lá, um músculo papilar aqui, outro músculo papilar aqui e o outro está cortado porque eu tirei as camadas. E as cordas tendíneas. Agora chama atenção nessa imagem desse ventrículo. Olha que legal, aqui é o esquerdo. O que seria aquilo ali, pessoal? Aquela boquinha abrindo e fechando. São as válvulas semilunares da aorta, a válvula aórtica, formada por 3 cúspides, direita, esquerda e posterior. Se a gente for no ventrículo direito, a gente consegue observar também, olha lá, olha que legal aquela boquinha ali. 3 cúspides, essas são as válvulas semilunares do tronco pulmonar, ou a válvula do tronco pulmonar, anterior, direita e esquerda. Muito legal, muito massa essa visão tridimensional dos átrios e dos ventrículos. E é exatamente isso que a gente vai tentar identificar agora na prática. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na prática, eu vou ensinar vocês como vocês acham o lado direito e o lado esquerdo do coração, tá? A gente sabe que o lado direito tem sangue desoxigenado, né? E o lado esquerdo tem sangue oxigenado. Existem três formas para a gente descobrir qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo do coração. A primeira, ela é a menos acadêmica, tá? E é a menos precisa também. Agora, se você pegar um coração como esse aqui, fica bem fácil da gente ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro macetinho para descobrir se é lado direito ou lado esquerdo do coração é apertando, literalmente apertando o ventrículo. Eu vou apertar um ventrículo e o outro e vocês vão perceber algo interessante. Ó, vou apertar esse lado aqui, ó. Tá vendo? Tô apertando. Tô conseguindo amassar ele. Fácil, não é? Ó, não tô fazendo força nenhuma. Agora eu vou apertar o outro lado, ó. Ó como ele é mais rígido, como ele é mais duro. Estão vendo? O que eu tô querendo dizer para vocês? Se vocês lembrarem da parte teórica, lembra que a espessura do miocárdio direito é mais delgada e a espessura do miocárdio esquerdo é bem mais espesso, né? Ele é bem mais espesso. Então, esse aqui é o lado direito do coração, a região do ventrículo direito, ó, eu consigo deformar ele com mais facilidade, e o lado esquerdo não, o lado esquerdo ele é mais espesso. Então, essa é a primeira forma da gente identificar o lado direito e o lado esquerdo do coração. A segunda forma, ela é mais acadêmica, né? Eu vou pegar aqui, vou tirar esse coração fechado e vou pegar um coração aberto para mostrar para vocês a espessura do miocárdio. Então, a segunda forma da gente identificar lado direito e lado esquerdo do coração é o quê? Observando a espessura do miocárdio. Olha esse miocárdio, olha a espessura desse miocárdio, olha a espessura desse outro miocárdio aqui. Olha como esse aqui é muito mais espesso. Consequentemente, esse aqui é o ventrículo esquerdo e aqui é o ventrículo direito. Espessura de miocárdio, ó, ventrículo direito, delgado. Ventrículo esquerdo, bem mais espesso, né? Porque ele tem que mandar sangue para todo o corpo, ele trabalha muito mais que o ventrículo direito, que manda sangue próximo a ele, né? Lá para os pulmões. Então essa é a segunda forma, observando a espessura dos ventrículos, do miocárdio dos ventrículos, ok? Aqui, como curiosidade, depois eu vou falar novamente, esse aqui é o septo interventricular, a parte muscular do septo interventricular, que separa ventrículo esquerdo de ventrículo direito. Agora, a terceira forma da gente identificar qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo do coração, é a mais acadêmica de todas.
Então agora a terceira forma. Qual que é a terceira forma? A gente tem que observar o átrio, os átrios. Deixa eu tirar isso aqui. Os átrios. Eu vou abrir um átrio, ó. Se vocês observarem aqui, ó, esse átrio, ele é liso. A parede dele é lisa. Olha aqui. A parede dele é lisa. E eu vou abrir o outro átrio, ó. Quando eu abro o outro átrio, a parede dele, ó, é rugosa. É totalmente rugosa. Essa rugosidade dessa parede atrial são os músculos pectíneos. Músculos pectíneos. Átrio esquerdo é liso. Átrio esquerdo é liso. Átrio direito tem os chamados músculos pectíneos na sua parede. Então essa é a terceira forma da gente identificar qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo do coração. Terceira forma, observando os átrios. Átrio esquerdo é liso, exceto dentro da aurícula que eu vou falar depois. Átrio direito tem essas rugosidades aqui, que são os chamados músculos pectíneos. Músculos pectíneos. Então a primeira forma, apertando. Segunda forma, observando a espessura do miocárdio. Né? Olha aqui, ó, miocárdio direito, delgado. Miocárdio esquerdo, bem espesso. Terceira e última forma da gente identificar o lado direito do lado esquerdo, observando a parede do átrio. Átrio esquerdo é liso, átrio direito tem as rugosidades que são chamados de músculos pectíneos. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Identificamos os lados, qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos separar esse coração, ó, em 4 câmaras. Eles não são 4 câmaras? 2 átrios e 2 ventrículos? Só que nós temos estruturas anatômicas na prática que separam o átrio esquerdo do átrio direito, o ventrículo esquerdo do ventrículo direito e estruturas anatômicas que separam os átrios dos ventrículos. Primeira coisa, separando o átrio esquerdo, que está aqui, do átrio direito, que está aqui, nós temos essa estrutura anatômica que eu estou segurando. Olha aqui, ó, eu estou segurando esse coração pela estrutura anatômica que separa o átrio esquerdo do átrio direito. Essa estrutura anatômica nós chamamos de septo interatrial. Septo entre os átrios. Ok? Septo interatrial. Agora, separando o ventrículo esquerdo, que está aqui, do ventrículo direito, que está aqui, nós temos essa outra estrutura anatômica que eu estou segurando, que é o chamado septo interventricular. Septo interventricular, o septo entre os ventrículos, ok? Só que não basta saber que isso aqui é o septo interventricular. Eu vou pegar uma outra peça anatômica e vou abrir de um outro corte, né? Feito um outro corte. Olha que interessante isso aqui, ó. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Como é que eu sei que aqui é ventrículo esquerdo? Olha a espessura do miocárdio aqui, olha a espessura do miocárdio aqui. Separando esse ventrículo direito desse ventrículo esquerdo, ó, nós temos essa estrutura anatômica muito importante, que é o septo interventricular. Só que eu dividi o septo interventricular para vocês de 2 formas. A parte mais inferior do septo interventricular, que é o que eu estou passando a pinça aqui, é a parte muscular do septo interventricular. Agora, olha o detalhe aqui, ó. Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Olha o detalhe nessa parte mais superior do septo interventricular, que é onde eu vou pegar a ponta da pinça aqui, ó. Essa região do septo interventricular faz parte do esqueleto fibroso do coração. Isso aqui é a parte membranácea, olha lá, é a parte membranácea do septo interventricular. Então, o septo interventricular ele tem 2 partes, a parte muscular, que está aqui,
e a menorzinha, que é a mais superior, a parte membranácea, que está aqui. Lembrando que essa parte membranácea do septo interventricular faz parte do esqueleto fibroso do coração. Perfeito! Então nós dividimos, vou tirar esse coração, nós dividimos os átrios direito o átrio direito do átrio esquerdo e dividimos o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Falta nós separarmos agora os átrios dos ventrículos, tanto o esquerdo quanto o direito. Quem que separa, pessoal? Olha aqui, ó, vou abrir no lado esquerdo, tá? Quem que separa o átrio esquerdo que está aqui do ventrículo esquerdo que está aqui? Quem separa é o septo atrioventricular esquerdo. Só que esse septo atrioventricular esquerdo, ele é envolvido por essa estrutura anatômica que nós chamamos de válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou válvula mitral. Olha aqui, eu vou tentar aproximar aqui, ó. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Quem que separa o átrio do ventrículo esquerdo? Essa região que nós chamamos de septo atrioventricular, e nesse septo atrioventricular nós temos a válvula bicúspide ou mitral. Né? Por que bicúspide? Porque ela tem duas cúspides, duas válvulas. Olha aqui, ó. Isso aqui que eu estou pegando é uma válvula, uma cúspide. Isso aqui que eu estou pegando, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, é outra válvula, outra cúspide, bicúspide, ok? Lembrando que essas válvulas, a válvula atrioventricular esquerda, que tem duas válvulas, duas cúspides, ela é envolvida por um tecido conectivo, né, que é o tecido, que é o complexo fibroso do coração, que envolve essa válvula, servindo de fixação para as válvulas, ok? Então, nessa região eu tenho, aqui ó, nessa região, nesse ponto de fixação dessa cúspide, dessa válvula, nós temos o anel atrioventricular esquerdo. O anel atrioventricular esquerdo. O que é o anel atrioventricular esquerdo? É a parte do esqueleto fibroso do coração, onde se fixam as cúspides, as válvulas atrioventriculares esquerda, ok? Então, essa região toda forma o septo atrioventricular esquerda. Você tem o ósteo, né, que é o orifício, esse orifício é fechado pela válvula atrioventricular esquerda, e essa válvula atrioventricular esquerda, ela está fixada aqui nesse anel atrioventricular esquerdo, que faz parte do esqueleto fibroso do coração. Agora, aqui no lado direito, é a mesma linha de raciocínio, ó. Separando o átrio direito, que é onde tem os músculos, deixa eu pegar minha pinça aqui, é onde tem os músculos pectíneos, do ventrículo direito, o que nós temos? O septo atrioventricular direito. Nesse septo atrioventricular direito, o que nós temos? A válvula atrioventricular direita, ou tricúspide. Por que tricúspide? Porque ela tem três válvulas, três cúspides. Ó, uma válvula aqui, outra válvula aqui. Três cúspides. E essas válvulas, essas cúspides da válvula atrioventricular direita, elas estão fixadas por essa estrutura que, né, fica nessa região aqui, né, que é o anel atrioventricular direito. Esse anel atrioventricular direito, ele faz parte do esqueleto fibroso do coração. Dessa forma, nós separamos o coração em 4 câmaras, separando o átrio esquerdo de átrio direito, septo interatrial, separando ventrículo esquerdo do ventrículo direito, septo interventricular. Lembrando que ele tem a parte muscular e a parte membranácea. Separando átrio esquerdo de ventrículo esquerdo, o septo atrioventricular, que é onde tem a válvula bicúspide, ou mitral, ou atrioventricular esquerda. Separando átrio direito de ventrículo direito, a região do septo atrioventricular direito, que é onde tem a válvula tricúspide ou mitral. Eu tenho um outro coração aqui que eu vou mostrar essa mesma região aqui só para clarear na cabeça de vocês. Olha que legal, olha que massa que é isso aqui, né? O massa, o legal, é sempre num contexto anatômico, pessoal. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Olha que interessante que é isso aqui.
Ó, esse aqui é o átrio esquerdo, né? Liso. Olha a região do septo atrioventricular. O que a gente tem nesse septo atrioventricular? Ó, vou pegar aqui, ó, a válvula, a cúspide. Agora eu vou afastar um pouquinho, ó, vou segurar aqui, ó, vou puxar a válvula, a cúspide atrioventricular. Eu não sei se vocês conseguem perceber que nessa região mais superior aqui, ó, ela é mais espessa. Aqui embaixo ela é mais transparente e aqui ela é mais espessa, ó. A ponta da pinça está segurando a cúspide, a válvula. Agora, essa cúspide, essa válvula, olha que massa, ela está presa, ela está fixada nessa região que nós chamamos de anel atrioventricular esquerdo. Esse anel, ele impede com que essa válvula, que é o conjunto de válvulas, se distenda muito ou se encurte. Então, ela mantém essa passagem de sangue de uma maneira adequada, ideal, beleza? E agora a gente vai ver o que? Nós vamos ver cada uma das 4 câmaras cardíacas. Vamos ver o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Bom, para a gente começar o estudo do átrio direito, eu vou pegar esse coração para eu mostrar os 2 vasos sanguíneos que estão chegando no coração, né? Aqui a gente tem, ó, a abertura da veia cava inferior, ó, abertura da veia cava inferior, que dentro do átrio direito a gente só vê o ósteo, né? Só a abertura dela. Então isso aqui seria a veia cava inferior e aqui em cima, ó, vou pegar aqui, ó que legal, vou virar um pouquinho para vocês aqui. E essa daqui é a veia cava superior, ó, veia cava superior. Então a gente dentro do átrio a gente só vê só o ósteo dela, né? A gente não consegue ver o vaso sanguíneo. Bom, eu vou pegar agora um coração para a gente ver especificamente as estruturas anatômicas que a gente tem dentro do átrio direito. Como é que eu sei que é átrio direito mesmo? Olha aqui, dentro da parede do átrio direito, internamente no átrio direito, nós temos os músculos pectíneos, exclusivo de átrio direito, exceto dentro da aurícula no lado esquerdo, tá? Então, isso aqui são os músculos pectíneos. E se vocês observarem, olha que interessante, eu vou aproximar aqui, ó. Olha que interessante. Aqui eu tenho os músculos pectíneos. Vocês estão vendo que tem uma linha aqui, ó, mais espessa? Essa daqui, pessoal, é a crista terminal. Não sei se vocês lembram na teoria, o que essa crista terminal faz? Ela separa essa parte rugosa do átrio direito, que nós chamamos de onde tem os músculos pectíneos, dessa outra parte, que no caso aqui está cortada, né? Mas tem um pedaço dela aqui, que é a parte lisa, que nós chamamos de seio da veia cava, ok? Que nós chamamos de seio da veia cava. Então, essa é a crista terminal, ela separa a parte lisa da parte rugosa, onde tem os músculos pectíneos. Então, é muito interessante isso aqui. Se a gente pegar, agora eu vou pegar um outro corte aqui, para a gente observar a região do septo. Olha o que acontece no septo interatrial direito. Então aqui eu estou no átrio direito, onde tem os músculos pectíneos, e vou segurar aqui, ó, no septo interatrial. Voltado para o átrio direito, no septo interatrial, olha que interessante que nós temos aqui. Eu vou aproximar. Estão vendo que está delimitado um círculo aqui? Essa região, pessoal, que eu vou colocar a ponta do meu dedo aqui, ó, é a fossa oval. É a fossa oval, um resquício, né, remanescente do forame oval na circulação fetal. Então, essa daqui é a fossa oval. E contornando essa fossa oval, nós temos essa região que circunda a fossa oval, chamado de limbo da fossa oval. Aqui a gente tem o limbo da fossa oval, ok? E a última estrutura que a gente vai ver no átrio direito, ela é externa, mas a gente consegue ver internamente também, ó. Isso aqui é a aurícula direita, que ela é maior que a aurícula esquerda. Aqui no lado esquerdo a gente tem também a aurícula esquerda. Essa daqui é a aurícula esquerda, uma projeção cônica muscular que aumenta o reservatório do átrio, tá?
E olha o que vai acontecer aqui. Eu vou abrir novamente esse átrio direito e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa aurícula e vou jogar ela para dentro, vou inverter. A gente vai observar a parte interna dessa aurícula. Olha que interessante o que acontece aqui, ó. Vou inverter ela, ó. O que a gente tem dentro da aurícula direita e vamos ter na esquerda também? Músculos pectíneos. Então, dentro da aurícula direita e da esquerda, nós vamos ter os chamados músculos pectíneos. Deixa eu pegar um outro coração aqui, ó, para mostrar essa mesma coisa para vocês. Ó, aurícula direita, o que eu vou fazer? Ó? Vamos ver essa aurícula direita por dentro? Olha ali, músculos pectíneos. Olha ali, músculos pectíneos. A gente tem músculos pectíneos dentro da aurícula também. Ok? Vamos para o átrio esquerdo. De átrio direito é isso. Átrio esquerdo é simples, né? Átrio esquerdo, a gente tem, chegando no átrio esquerdo, as 4 veias pulmonares, que a gente não vê na prática dentro do átrio, a gente vê os ósseos só, mas como o coração sempre está cortado, é difícil de identificar esses ósseos, tá? A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui no átrio esquerdo para vocês é a aurícula. Olha aqui, ó. Essa daqui é a aurícula esquerda, menor que a aurícula direita, é menorzinha, tá? O átrio esquerdo não é liso? O átrio esquerdo é liso. Agora, olha que interessante que eu vou fazer. Eu vou aproximar na câmera aqui, ó, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa aurícula e vou inverter. A gente vai ver a parte de dentro dessa aurícula. Olha que interessante, pessoal. Quando eu jogo a parte interna da aurícula esquerda, olha o que está acontecendo aqui, ó. Ó. Tá vendo que tem umas estruturas rugosas aqui, ó? Isso aqui são músculos pectíneos também. Então, o átrio esquerdo, ele é liso, exceto dentro da aurícula, porque na aurícula esquerda nós também temos os músculos pectíneos. Top, né? De átrio esquerdo é isso. Eu vou pegar um coração aqui, que a gente tem os vasos sanguíneos, só para vocês terem uma ideia, ó, que está fechadinho, né? Nós tínhamos visto no vídeo anterior, na explicação anterior, que aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo, deixa eu me localizar. Aqui. Nós tínhamos visto que aqui a veia cava inferior e aqui a veia cava superior. Agora, olha aqui, ó, isso é átrio direito. Olha no átrio esquerdo, o que nós temos chegando no átrio esquerdo? As veias pulmonares, ó, são em número de 4. Ó. Nós temos 2 que são superiores e 2 que são inferiores, né? Vindas do pulmão esquerdo e do pulmão direito. Então, aqui a gente tem as veias pulmonares, ó. Consigo ver nesse coração, ó, as veias pulmonares. Por teoria, nós temos 2 veias pulmonares chegando mais superiormente e 2 veias pulmonares chegando mais inferiormente. Agora a gente vai passar para o ventrículo, né? A gente vai passar para o ventrículo, onde nós temos uma maior quantidade de estruturas anatômicas. Bom, agora, pessoal, a gente vai ver os ventrículos. Eu peguei um coração que está aberto aqui, né? A gente vê, obviamente, região do ventrículo esquerdo, olha a espessura do miocárdio. Só para vocês entenderem o corte, ó. Eu vou fechar esse coração aqui, ó. Fechei. Fiz um corte aqui na região do ventrículo esquerdo. Então, aqui é ventrículo esquerdo. E lá atrás, ó, lá na região mais posterior, é o ventrículo direito. Ó, olha a espessura desse ventrículo. Olha a espessura desse ventrículo. Ok? Vamos começar aqui no direito. Vamos lá, aqui está bem evidente. Ó. Separando o átrio direito do ventrículo direito, nós já vimos que tem o septo atrioventricular direito, onde nós temos a válvula tricúspide, ou atrioventricular direita, que tem essas cúspides aqui. Ó. Olha que legal, isso aqui é uma cúspide, uma válvula, isso aqui é uma cúspide, uma válvula. Agora, quando a gente entra no ventrículo direito, a gente observa algumas estruturas anatômicas que deixam tanto a parede interna do ventrículo direito como a parede interna do ventrículo esquerdo toda irregular. Essa região anatômica nós chamamos de trabéculas cárneas. Toda essa irregularidade que a gente tem aqui na parede interna dos ventrículos, tanto no direito quanto no esquerdo, nós chamamos de trabéculas cárneas. Agora, eu falei para vocês que nós temos 3 tipos de trabéculas cárneas: cristas, pontes
e pilares. Cristas, pontes e pilares. Eu vou colocar um outro coração aqui. Olha que legal, ó. Olha como tem trabécula carne ali. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Olha como tem trabécula carne ali. É muito irregular a superfície interna dos ventrículos. Quem dá essa irregularidade são as trabéculas cárneas. Então, vamos tentar observar aqui nesse coração. Vou trocar o coração. Olha que interessante aqui, ó. Então, o primeiro tipo de trabécula cárnea existente são as cristas. A gente está aqui na superfície interna do ventrículo, ó. Tá vendo essas irregularidades aqui, ó? Essas irregularidades são trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas em forma de cristas. Em forma de crista. Olha lá, vou aproximar um pouco mais. Ó, irregularidades, trabéculas cárneas em forma de crista. Vou pegar o outro coração aqui, ó, e vou aproximar nessa região aqui, ó. Vou aproximar nessa região. Isso aqui é uma trabécula cárnea em forma de crista. O segundo tipo é aquela trabécula cárnea em forma de ponte. O que seria isso? Olha que interessante que a gente tem aqui. Eu vou pegar um outro coração, vou tirar esse coração, vou colocar outro coração, para mostrar para vocês uma trabécula cárnea em forma de ponte. Olha o que vai acontecer com a minha pinça nessa região aqui, ó. Eu vou aproximar para que vocês possam ver nessa região. Olha a ponta da pinça aqui. Isso aqui é uma trabécula cárnea. Ponto final. É a trabécula cárnea, ponto final. Agora, que tipo de trabécula cárnea que é essa? Olha o que está acontecendo. O que vai acontecer? Deixa eu limpar aqui. Olha o que vai acontecer com a ponta da pinça aqui, ó. Ó. Tá vendo que ela passa do outro lado? Ó, ela foi para o outro lado e formou um vão livre aqui na região média dessa trabécula cárnea. Isso aqui é uma trabécula cárnea em forma de ponte. Em forma de ponte. Caracterizada por esse vão aqui, por essa abertura na sua região média. E o último tipo de trabécula cárnea que nós temos nos ventrículos, tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo, nós podemos ver nesse coração aqui, ó, que são as trabéculas cárneas, que são as trabéculas cárneas em forma de pilares. Essas trabéculas cárneas em forma de pilar nós chamamos de músculos papilares. Músculos papilares. Os músculos papilares são trabéculas cárneas diferentes, trabéculas cárneas cônicas, fixadas, a sua base fixada na superfície do ventrículo. Como é que eu vou diferenciar um músculo papilar, que é uma trabécula cárnea, dos outros dois tipos de trabéculas cárneas? É fácil, o músculo papilar ele é grande e ele vai estar sempre fixado, sempre grudado nessas cordinhas aqui, que são as cordas tendíneas. Lembram na teoria que, por sua vez, estão fixadas na cúspide, na válvula. Então, isso aqui é um músculo papilar. E nós temos 3 músculos papilares no ventrículo direito, que é esse aqui, e 2 músculos papilares no ventrículo esquerdo. Então, olha aqui, ó, no ventrículo direito, essa aqui é a região, para dar uma noção de posição para vocês. Eu vou fechar o coração, ventrículo esquerdo aqui, ventrículo direito ao fundo. E aqui o septo interventricular, a parte muscular do septo interventricular. Então, isso aqui é o ventrículo direito, ok? Onde tem as 3 cúspides, as 3 válvulas e, consequentemente, 3 músculos papilares. Nesse caso, nesse ventrículo direito aqui, um dos músculos papilares não está evidente aqui. A gente só tem 2, um fica nessa região. Então, olha que interessante o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui é um músculo papilar chamado de músculo papilar anterior. Né? E esse músculo papilar anterior, ele está recebendo aqui, ó, a região da trabécula septomarginal. Ok? E esse é o músculo papilar septal. Por que músculo papilar septal? Porque ele está saindo do septo. Ele está no septo. E como que eu sei que é músculo papilar, não é ponte? Porque, ó, ele tem corda tendínea grudada nele. Aqui é o músculo papilar anterior, que é o maior do ventrículo direito, grudado nas cordas tendíneas. O posterior, infelizmente, nós não temos aqui. Se a gente observar aqui, ó, no ventrículo esquerdo, ó, nós temos um músculo papilar aqui, ó, grudado nas cordas tendíneas, e outro músculo papilar aqui, ó, grudado nas cordas tendíneas. 2 músculos papilares, ok? 2 músculos papilares. Vou dar a noção de posição topográfica
Aqui é a região anterior, aqui é a região posterior. Então, esse aqui é o músculo papilar anterior e esse aqui é o músculo papilar posterior. Então, essas são os diferentes tipos de trabéculas cárneas, em forma de crista, em forma de ponte e em forma de pilar, que são os músculos papilares. Bom, dando sequência aqui no nosso estudo do ventrículo direito, não sei se vocês lembram que na teoria eu passei uma estrutura anatômica chamada crista supraventricular, né, que separava a parte lisa da parte rugosa do ventrículo direito. Parte lisa, a região do cone arterial, a parte rugosa dos músculos, das trabéculas cárneas. Então aqui eu tenho um coração numa vista anterior, né? Aqui a região do tronco pulmonar, a região do cone arterial, e foi feito um corte para nós, presta atenção, para nós entrarmos dentro do ventrículo direito. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou aproximar nessa região aqui para tentar explicar para vocês o que é essa crista supraventricular. Quando a gente aproxima nessa região, vou abrir o ventrículo direito, ok? Veja se vocês conseguem observar que existe uma região rugosa nessa superfície aqui do ventrículo direito, que é onde tem as trabéculas cárneas, sejam elas cristas, pontes ou os pilares, que são os músculos papilares, e uma parte lisa, que é a região do cone arterial. Região do cone arterial, olha a pinça aqui, vou pegar numa vista superior, olha a pinça indo aqui, Isso aqui é a região do cone arterial que vai sair aqui, no tronco pulmonar, okay? Que depois se divide em artéria pulmonar direita e esquerda. Então vamos ver essa região internamente, Mais uma vez aqui aproximando, a gente tem uma região do ventrículo direito rugosa, que é onde tem as trabéculas cárneas, e uma região lisa. E tem essa estrutura que forma como se fosse uma elevação aqui, que é a crista supraventricular. Essa é a crista supraventricular. Então, o sangue que está lá no átrio direito, aqui na vista superior agora, ele desce para o ventrículo direito e essa crista supraventricular é que faz o direcionamento, ela ajuda, na verdade, no direcionamento. Então, o sangue desce pela região rugosa das trabéculas cárneas, ele faz uma curva em U aqui e segue ascendente para o cone arterial, para a parte lisa. Então ele desce, a parte de entrada do sangue do átrio para o ventrículo, e essa crista supraventricular ela é importante nesse direcionamento desse sangue, fazendo um U aqui. Parte de entrada do sangue, trabéculas cárneas, e de saída do cone arterial. Vamos ver numa outra peça aqui, eu vou tirar esse coração, olha que interessante. Vocês vão achar que está tudo arrebentado aqui, né? E tá, direito, esquerdo. E aqui é o cone arterial, região do tronco pulmonar. Vou abrir mais uma vez, foi feito um corte nesse ventrículo direito para que a gente possa observar internamente. Olha que louco que é isso por dentro. Olha a região da crista supraventricular, vou aproximar aqui para vocês, Olha essa região, tem a parte rugosa lá com as trabéculas cárneas, o músculo papilar aqui, a corda tendina ali. Então essa aqui é a parte rugosa e aqui é a parte lisa do cone. Separando a parte rugosa da parte lisa, a crista supraventricular. Aqui a gente consegue ver até a trabécula, deixa eu tentar pegar aqui, trabécula septomarginal. Lembra que tem a banda banduradora, né, o ramo direito do complexo estimulante do coração, vindo aqui para o músculo papilar, que no caso é o músculo papilar anterior. Então essa daqui, pessoal, é a crista supraventricular. Então o sangue desce do átrio para o ventrículo, faz o contorno e vem para a parte lisa aqui. Beleza? Bom, pessoal, faltou mostrar para vocês as válvulas semilunares, né, que são as válvulas encontradas no tronco pulmonar e na aorta. Então, nós temos a válvula semilunar aórtica e do tronco pulmonar. Válvula, a gente já viu que é o conjunto de válvulas. Eu vou abrir esse coração, né? Ele está fechadinho. Quando a gente faz o corte e abre esse coração, olha que legal nós temos aqui. Eu estou na aorta. Essa daqui é a aorta. Olha que interessante que nós temos nessa aorta aqui, Vou aproximar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, nessa região.
Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu aproximar. Ó. Não sei se vocês estão vendo uma bolsinha aqui, ó. Ó. Aqui é uma bolsinha. Aqui é uma bolsinha. Aqui é uma bolsinha, que na verdade essa aqui está arrebentada. São 3 bolsinhas, 3 válvulas semilunares. No caso da aorta, posterior, direita e esquerda. Essas são as válvulas semilunares. Olha que legal, né? O conjunto de válvulas, válva. Eu vou tentar virar para que vocês possam ver a válvula por dentro. Consegue ver aqui, ó? Olha que legal. Isso aqui é uma válvula semilunar aórtica. Aórtica. Essa região fica nessa região do seio da aorta. Região do seio aqui da aorta. Olha que legal, gente. Essa pontinha aqui dessa válvula semilunar, deixa eu virar novamente aqui para vocês. Essa extremidade da bolsinha, onde está passando a pinça aqui, ó, é a região da lúnula da válvula semilunar. A pinça aqui, ó, ela está pegando a região da lúnula. Então você tem o seio da válvula semilunar, que fica aqui na região do seio da aorta, a lúnula, e no meio da lúnula, bem na região mediana aqui, nós temos uma estrutura anatômica chamada de nódulo da válvula semilunar. Então a gente tem um nódulo bem na região, no meio aqui da válvula semilunar, na região da lúnula aqui, bem no meio da lúnula. A lúnula e a região do seio da válvula semilunar, que fica aqui no seio da aorta. E entre uma válvula semilunar e outra válvula semilunar, estão vendo que elas se unem aqui? Olha que legal isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Você tem uma válvula semilunar aqui, outra válvula semilunar aqui. E elas se unem aqui, ó. Essa região é a chamada comissura das válvulas semilunares, no caso da aorta. Essa região da aorta, de saída da aorta, nós chamamos de seio da aorta. E nesse seio da aorta, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Presta atenção, gente. 2 orifícios aqui, ó. 2 ósteos. Esses 2 ósteos que ficam no seio da aorta são os ósteos das artérias coronárias, direita e esquerda, que são aquelas artérias que vão irrigar o coração. Então, nessa região do seio da aorta, nós temos os ósteos das artérias coronárias. Agora, numa vista superior aqui, ó, mais longe, olha aqui, ó, os ósteos das artérias coronárias que ficam nessa região do seio da aorta. E aqui as válvulas semilunares aórticas, que nós chamamos de posterior, direita e esquerda. Mas eu só tenho na aórtica? Na aorta? Não, eu tenho também no tronco pulmonar. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma vista anterior do coração e aqui é a região do tronco pulmonar. Nós temos na região do tronco pulmonar também as válvulas, né? As válvulas do tronco pulmonar. Vou abrir aqui o tronco pulmonar, ó. Quando a gente abre, ó que legal, ó. Ó as válvulas semilunares do tronco pulmonar. Ela está meio destruída, mas dá para a gente ter a noção, ó. Aqui é uma válvula semilunar do tronco pulmonar. Aqui é uma válvula do tronco pulmonar e aqui é outra que está cortada, né? Olha aqui, eu vou fechar, ó, ela une com essa daqui. Então aqui a gente tem uma válvula semilunar que é a mesma dessa daqui. Então vou aproximar, ó, pessoal, são 3 válvulas semilunares do tronco pulmonar, assim como era na aorta. 1, 2, 3. E aqui a gente não tem os ósteos, né? Porque não tem coronária aqui, tá? Mas essas são as 3 válvulas semilunares, que no caso do tronco pulmonar são chamadas de anterior, direita e esquerda. Beleza?